Você está pronto para ouvir a voz de Deus? Seu coração está preparado? Deus, Ele quer falar com você. A pergunta é, você está pronto para ouvir a voz de Deus? Então abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, que você não é frio nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. O tema da mensagem essa noite é nem frio, nem morno. Acho que vai aparecer aí no telão para vocês. Nem frio, nem morno. Nem frio, nem morno. O apóstolo João, ele estava falando através dessa linguagem, talvez se referindo a uma cidade vizinha, onde tinha águas termais. E nós também temos próximos de nós uma cidade com águas termais. Cidade de Olímpia. Quem já foi para Olímpia? Nem todos foram, mas sabem que lá existem águas termais. A gente sabe que lá em Caldas Novas, Goiás, também é uma cidade com águas termais, ou seja, que naturalmente são quentes, águas quentes. Não tem um aquecedor criado por um homem, não. Elas aquecem naturalmente. Nós sabemos que é Deus que faz essas coisas. Quem criou a natureza, amado irmão? Foi Deus. E Ele criou a natureza para o louvor da sua glória. E nós também, como obra-prima da sua criação, fomos criados para o louvor da glória do Senhor. Então, as águas quentes, nós sabemos que são águas também medicinais. Então elas têm uma função muitas vezes, medicinal. A água fria é aquela que tem uma utilidade, refrescar no momento de calor. Agora a água morna não serve para nada. Eu queria perguntar para você aqui nessa noite, eu sei que salvo as exceções, a maioria, eu sei qual a resposta que vai dar. Você prefere, quando na sua casa é preparado um arroz e feijão fresquinho, você prefere comer frio, morno ou quente? Como que você prefere comer? Frio, morno ou quente? Tem gente que não gosta quente, pelando, né? Mas também é uma comida morna que é quase fria. Eu acredito que a maioria não gosta. Aquela comida que já está quase para frio. Então, todo mundo gosta de comida quente. Quando eu vou na padaria, eu amo quando fala assim, ó, acabou de sair do forno. Pão quentinho é muito melhor do que o pão que já está frio, amanhecido. Quem concorda diz amém. Glória a Deus. Então, meu irmão, o nosso Deus também, Ele espera que cada um de nós não seja nem frio, nem morno, mas que sejamos quentes, fervorosos. Aleluia. O primeiro ponto da mensagem é não seja frio. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15. Acompanhe comigo lá no telão. 2 Pedro 2,15. Diz assim: eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. O apóstolo Pedro está falando de pessoas que estavam na fé, mas que abandonaram o caminho, se desviaram. Nós entendemos que isso é o que a Bíblia chama também de apostasia. Quando uma pessoa esteve num estado de quente, fervoroso, mas se esfriou e abandonou a sua fé. E é isso que o apóstolo Pedro está falando. Nós lembramos também das palavras do apóstolo Paulo, que em diversas cartas disse sobre alguns homens que naufragaram na fé. Estavam navegando num barco onde Jesus estava presente, mas naufragaram porque decidiram ou pular do barco ou tirar Jesus do barco da vida deles. Então, aquele que é frio, ou é uma pessoa que nunca conheceu o Evangelho, é um ímpio, também chamado de gentil ou pagão,
Então é uma pessoa que nunca creu em Jesus, mas também pode ser alguém que um dia creu, mas abandonou a sua fé em Jesus. Então, Deus ele fala, através de Apocalipse capítulo 3, seria melhor que você fosse frio do que morno. Mas não é que Deus está orientando que cada um de nós seja frio, não. Ele está querendo dizer que o frio é ruim, mas o morno é pior. Seria melhor você escolher aquilo que é ruim, do que escolher aquilo que é pior. Segundo ponto é, não seja morno. Acompanhe comigo a carta de Tiago, capítulo 4, verso 4. Tiago 4, 4. Olha como Deus já começa de maneira carinhosa, falando com a igreja, tá? Ele não está falando com pessoas fora da igreja. Tiago 4,4, nós vamos ler até o verso 8, diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Ele, porém, concede-nos graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Quando você se converte a Jesus Cristo, você passa a fazer parte da igreja do Senhor. E a igreja do Senhor também é chamada de noiva de Cristo. Então, se você pertence à igreja, porque um dia creu verdadeiramente em Jesus Cristo, você foi transformado pela pregação do Evangelho, o Espírito Santo regenerou você, mudou você de dentro para fora. Então você passou a fazer parte de uma instituição divina que é considerada a noiva de Cristo. Quantos creem em Jesus aqui? Então você faz parte da noiva de Cristo. Só que aqui o Senhor está falando para a noiva. Ele começa dizendo adúlteros. Por quê? Quando uma pessoa tem uma aliança com alguém, quando o homem tem uma aliança com uma mulher, ele tem que ser fiel a essa mulher. Se nós temos uma aliança com Deus, e nós aqui nessa relação somos a noiva, somos a esposa de Cristo, nós precisamos ser fiéis a Cristo. Porque se nós quisermos andar com Cristo, mas ao mesmo tempo nos deitar com o mundo, nós seremos também chamados de adúlteros. Por isso ele fala para a igreja, ele não está falando para ímpio, ele fala para a igreja: vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Deus, ele não aceita repartir a sua esposa com nenhum outro Deus, com nenhum outro sistema. Deus, ele quer a fidelidade da sua noiva. Precisamos ser fiéis ao Senhor, não podemos trocar ele por nada que esse mundo possa oferecer. Seja um Deus feito através de uma estátua, de uma imagem, mas também seja o próprio dinheiro, que o próprio Jesus ele diz: vocês não podem adorar e servir a Deus e servir a Mamon, que é o dinheiro. Então você pode usar o dinheiro, mas se você vive em função do dinheiro, se o dinheiro é aquilo que te enche de alegria muito mais do que a Deus, nós também seremos chamados de adúlteros. Nós estamos traindo o nosso Deus para seguir Mamon, que é o Deus que simboliza então o dinheiro ou o amor ao dinheiro. Então ele fala: vocês acham que é sem razão que o Espírito que ele fez habitar em nós, ele arde em ciúmes? Meu irmão, Deus tem ciúmes da igreja. Ele não quer que a igreja dê atenção de maneira assim exagerada a outras coisas. Ele quer que a atenção da igreja seja voltada exclusivamente a Ele. Ele quer ser o primeiro, o mais importante. Assim como qualquer pessoa casada gostaria de ser o primeiro e o mais importante na vida do seu parceiro ou da sua parceira. Ninguém gosta de ser deixado de lado, ninguém gosta de ser excluído.
Ninguém gosta de ser o segundo plano quando está dentro de um relacionamento. E o nosso relacionamento com Deus não é diferente. O relacionamento entre Cristo e a sua igreja exige fidelidade. E um dos maiores deuses que tem muitas vezes sequestrado, seduzido a igreja é o mundo. Por isso ele diz, a amizade com o mundo, mesmo que seja, olha, a amizade, hein? Amizade, a simples amizade com o mundo, já é inimizade com Deus. Não dá para servir a Deus, adorar a Deus e ao mesmo tempo dialogar, simpatizar, se amigar com o mundo. E aí ele diz, se humilhem, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo. Então ele está falando, a igreja que é fiel, ela se submete ao seu marido que é o Senhor. E ela vai resistir ao diabo que é o adversário. E ela vai vencer a Satanás. Agora, se a igreja é infiel ao Senhor, se a igreja adora mais o dinheiro ou os bens materiais, meu irmão, a gente pode gritar o que for, o diabo não vai correr da gente. Precisamos ser fiéis ao Senhor. Então ele diz, você que está longe do seu marido, você que está longe de Deus, igreja, você que está longe do seu noivo, aproximem-se de Deus, achegai-vos, pois, a Deus. E vocês, pecadores, que estão dentro da igreja, ele não está falando para alguém que está fora da igreja, aqui é o crente morno, limpem as mãos. Você que tem a mente dividida, ou seja, você quer fazer a vontade de Deus, mas também você quer fazer a sua própria vontade, a vontade do mundo. Não, você precisa se decidir. Você que tem a mente dividida, purifique o seu coração. 1 Reis capítulo 18, verso 21, nós vamos ler na NVT, nova versão transformadora. 1 Reis 18, 21. Diz assim, Elias se colocou diante do povo e disse, até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, então sigam Baal. O povo, contudo, ficou em silêncio. Até quando nós vamos ficar divididos, oscilando? Então, volto a dizer, águas quentes e termais eram medicinais. Água fria refresca no calor, tem alguma utilidade. Água morna não serve para nada. Às vezes, meu irmão, até o ímpio, até aquele que não tem salvação, tem alguma utilidade. Às vezes faz algum bem no mundo, mas o morno não serve para nada. Não serve para nada. Então, o ímpio, apesar de não ter salvação, às vezes ele tem mais utilidade do que um crente que está na igreja pela metade. Um crente morno, meu irmão, a Bíblia diz, será vomitado pela boca do Senhor. Não podemos ficar em cima do muro, não podemos ter a mente dividida, nem um ânimo dobre. Ou é ou não é. Ou é crente ou não é crente. Se você quer seguir o mundo, vai para o mundo logo. Seja honesto e sai da igreja. Porque é menos pior do que continuar na igreja, mas ainda tendo amizade com o mundo. É isso que o Senhor está dizendo. Então você é crente ou ímpio? Não pode ficar em dúvida. Não podemos ser o crente Raimundo, eu sempre falo isso, né? O que é o crente Raimundo? Um pé na igreja e um pé no mundo. Você precisa estar com os dois pés na igreja de Cristo. Ou então, coloca os dois pés no mundo. Não fique no meio do caminho. Porque você não vai conseguir. Você não vai conseguir nada, meu irmão, sendo uma pessoa dividida. Então o morno é aquele que fica na igreja, mas também fica no mundo. Tem aliança com Deus, mas se deita na cama de Baal. Se deita na cama de Mamon. Se deita muitas vezes com o mundo. Ou somos crentes, ou não somos. Precisamos tomar uma decisão, amado irmão. Porque Jesus não nos chamou para brincar. Isso aqui não é um circo.
Nós precisamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, acabar com a palhaçada e seguir a Deus de verdade. Nos entregar de corpo e alma, colocar o Senhor em primeiro lugar, buscar o reino dEle, a vontade dEle. A nossa vontade não pode estar competindo com a vontade de Deus. A Bíblia diz que a carne e o espírito, eles são inimigos. Eles não conseguem prevalecer ao mesmo tempo. Se você der lugar à sua carne, o Espírito Santo ele vai se apagando dentro de você. Mas se você matar a sua carne, as suas vontades, então o Espírito Santo ele começa a aparecer e se manifestar. Terceiro e último ponto. Crente, seja quente. Quem é crente aqui? Deus está te chamando nessa noite para ser quente. Mateus capítulo 5, verso 14, palavras do Senhor Jesus. Você está atento à voz do Senhor nessa noite? Evangelho de Mateus capítulo 5, verso 14, diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao seu Pai que está nos céus. Você sabe que nos tempos de Jesus não existia eletricidade, não existia a Energisa, não existia a AES Eletropaulo e nenhuma companhia de energia. Como que as pessoas iluminavam as casas, as ruas? Com tochas, com lamparinas, que eram nada mais, nada menos do que recipientes que faziam fogo. Eles tinham inclusive o combustível, usavam óleo como combustível para que a lâmpada continuasse acesa. Se acabasse o óleo, a lâmpada se apagava. E a lâmpada, meu irmão, nada mais era do que fogo, do que tochas, labaredas, seja como se fosse num lampião ou mesmo numa tocha, como na imagem ali do tema da pregação. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês são as tochas que iluminam o mundo. Vocês são como os lampiões que têm fogo e que muitas vezes ele se mantém aceso por causa do óleo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Só que olha que interessante, ele explica como que funciona isso na prática. Quando nós que fomos transformados pelo Senhor, quando nós que fomos transformados pelo Evangelho, fomos salvos pela graça, mas depois da salvação entrar na nossa vida, passamos a praticar boas obras, e pelas boas obras nós vamos iluminar o mundo que anda em trevas. Deus te chamou para iluminar. E a iluminação nos tempos de Jesus era fogo. Deus te chamou para ser fogo, para brilhar e iluminar no meio das trevas. Deus não te chamou para você ter amizade com as trevas, para você se misturar com as trevas e deixar as trevas apagar a sua luz. Não, é você que tem que acabar com as trevas. Aonde um crente de verdade entra, meu irmão, as trevas elas vão embora, porque ele é a luz do mundo. Aleluia. Ninguém esconde uma lâmpada debaixo de uma vasilha. Ninguém esconde a lâmpada debaixo de uma cama. Antes coloca ela num lugar mais alto. Quanto mais alto estiver a lâmpada na sua casa, mais espaço ela vai iluminar. Então, é isso que ele está dizendo para nós nessa noite. Os homens precisam ver as nossas boas obras. Os homens precisam ver que nós somos semelhantes a Jesus. Os homens precisam ver o amor, a justiça, a santidade que vem dele. E assim nós seremos a luz do mundo. Isso é ser quente. Isso é deixar de ser morno e frio. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 19 diz: não apaguem o Espírito, ou seja, o Espírito é simbolizado como uma lâmpada, como um fogo. E o fogo, ele pode se apagar, sim ou não? O fogo ele pode se apagar. Se você não usar os recursos necessários para manter o fogo aceso, ele se apaga. Quando você faz um churrasco, às vezes demora ali para o carvão pegar as brasas, né? Mas depois de um tempo, o fogo se apaga. Não é isso, irmão? Não é isso. Quando você joga água, o fogo se apaga.
E quantos têm permitido o Espírito Santo, que é um fogo, que é a luz que nos ilumina? Quantos têm muitas vezes permitido, por meio das suas más obras, apagado o Espírito que o Senhor colocou dentro de nós? Romanos 12:11 fala: nunca falte a vocês o zelo, antes sejam fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. O que é uma pessoa fervorosa? Quando você vai fazer na sua casa um café, você tem que ferver a água, não é isso? Uma água fervorosa é uma água que está pronta para o café. Dá para fazer café com água fria? Não dá. Não dá, meu irmão, para você ser usado nas mãos do Senhor. Não dá para você realmente ser um verdadeiro crente, se você não for fervoroso. Não existe crente morno e nem crente frio. Crente morno não vai habitar no céu. Crente morno vai ser vomitado pela boca do Senhor. O crente frio, ele não vai para o céu, mas ele vai ser julgado com menor rigor, meu irmão. O maior rigor vai ser sobre aqueles que conheceram a palavra, que frequentaram a igreja, que ouviram a mensagem, que cantaram louvores, mas não serviram a Deus de corpo e alma, não se entregaram 100%, não colocaram os dois pés no Evangelho. Então, seja zeloso, se dedique para ser um crente fervoroso. Para concluir, meu irmão, nós vamos ver como que termina Apocalipse 3. Vamos ver a partir do versículo 14, mas nós vamos até o verso 22. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, que você não é frio nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Você diz: sou rico, enriqueci-me e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu dou a você este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Compre roupas brancas, para que você se vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja diligente, arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Aquele que vencer, darei o direito de assentar comigo no trono, como eu também venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O morno é aquele que está tão cego que ele não percebe. Ele ficou até rico, ele cresceu, mas ele não percebe a miséria em que está, por estar dividido entre dois pensamentos. Nós precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos ser corajosos, ousados, para dizer não definitivamente ao mundo, para dizer não definitivamente ao pecado, para dizer não definitivamente a Satanás e os demônios, para dizer não ao amor ao dinheiro, à avareza, para dizer não ao ódio. Nós precisamos nessa noite tomar uma decisão. E ele diz: olha, a verdadeira riqueza está disponível. Você precisa se arrepender. Você precisa entender que essa riqueza que você pensa que tem, ela não é verdadeira, ela é falsa. A verdadeira riqueza é eu que posso dar. Meu irmão, aqui na terra, meu irmão, Jesus foi um dos homens mais pobres que já existiu. Até mesmo o momento do seu nascimento não foi no luxo, foi na simplicidade, foi no meio da pobreza. A Bíblia fala em Isaías 53 que Jesus, o Messias, ele foi experimentado em dor e sofrimento. Era um homem que as pessoas maniavam a cabeça no sentido de ali vai um coitado, pobre coitado. Era assim que Jesus era visto pela sociedade em que ele estava.
Jesus era visto como um Zé Ninguém. Jesus disse que ele não tinha nem mesmo onde reclinar a cabeça. Ele não tinha casa própria. Ele não tinha nem um travesseiro próprio. Ele não tinha nem mesmo um jumento próprio, quanto mais um cavalo próprio. Ele teve que entrar numa jumentinha emprestada. Mas não existiu ninguém mais rico do que ele. Meu irmão, Jesus está te oferecendo a verdadeira riqueza nessa noite. Jesus está te oferecendo colírio para que você abra os seus olhos e perceba: o mundo não está brincando, Satanás não está brincando. Satanás está sequestrando as nossas crianças, os nossos filhos. Satanás, ele está investindo forte, meu irmão, para te distrair, para te afastar do caminho, para te tirar da presença de Deus. Muitas vezes, meu irmão, ele não quer te esfriar, ele quer apenas que você fique morno. Ele não quer que você abandone a igreja, às vezes ele quer que você continue na igreja, mas dividido entre a vontade de Deus e a amizade com o mundo. Então nessa noite o Senhor diz: eu te dou a verdadeira riqueza, eu te dou colírio para você enxergar, e eu te dou vestes brancas. Enxergue, meu irmão, a nossa roupa, ela está manchada de sangue, a nossa roupa está suja com o pecado. Nós precisamos abandonar a velha roupa e nos revestir, meu irmão, com a verdadeira roupa, a roupa branca, as vestes brancas da santidade, amado irmão. Santidade não é perfeição. Eu não estou dizendo aqui que nós precisamos ser perfeitos, ninguém vai conseguir ser perfeito. Mas nós precisamos levar muito mais a sério a vida cristã e lutar contra o pecado até o ponto de derramar o nosso sangue. E se cairmos, precisamos com tristeza profunda e verdadeiro arrependimento nos lançar diante de Jesus, o nosso advogado, com humildade, reconhecendo o nosso erro e confessando e recebendo o seu perdão. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor Jesus. Ele não vai invadir o seu coração, ele não vai arrombar a porta, ele vai bater educadamente. E a decisão é sua, meu irmão, de abrir a porta. Se você abrir a porta, ele garante, ele vai entrar e vai ter comunhão com você, ele vai cear com você e você vai cear com ele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você se desviou, meu irmão, o Senhor amorosamente te diz nessa noite: arrependa-se. Arrependa-se da fofoca. Arrependa-se, meu irmão, da idolatria, da avareza, da mentira, da imoralidade. Arrependa-se. Não dá para ficar na igreja e ficar no mundo, meu irmão. Você precisa se decidir. Se quiser ir para o mundo, vai para o mundo. Vai para o mundo, meu irmão. Aqui nós não temos medo, meu irmão, assim como Jesus nos ensinou. Nós não temos medo, vamos perder. Olha, é melhor perder um crente Raimundo, meu irmão, do que manter ele dentro da igreja e esfriar outros crentes. Se você quer fazer as coisas que o mundo oferece, se você quer ter amizade com o mundo, vai para o mundo logo. Eu desejo de todo o meu coração que você se arrependa e seja um crente fervoroso. Mas ficar em cima do muro é melhor sair logo. Porque Deus vai vomitar você, é o que diz o Senhor. Seja crente de verdade, seja fervoroso, seja um homem ou uma mulher de oração, seja um homem ou uma mulher que lê a Bíblia e coloca a Bíblia em prática, seja uma pessoa que dá bom testemunho, meu irmão, onde você estiver, no trabalho, em casa, no meio do caminho, na escola, você precisa brilhar diante dos homens, você precisa brilhar no mundo com as boas obras que só aquele que é salvo tem. Não adianta dizer, a salvação é pela graça, por meio da fé. Sim, não vem de obras, as obras não pagam a salvação. É somente o sangue de Jesus, somente a obra de Jesus na cruz do Calvário que paga o preço da nossa salvação. Mas todo aquele que é salvo, ele vive para as boas obras. É o que diz o próprio texto de Efésios capítulo 2. Então, meu irmão, se você se desviou, se arrependa e volte-se para Deus. Se você não se desviou, não saiu da igreja, mas vive dividido entre fazer a vontade de Deus e a vontade do mundo, se arrependa e seja quente nessa noite. Pare de brincar com o pecado. Jesus te ama, meu irmão, e Ele quer o seu bem.
Pare de ser amigo do mundo, seja amigo de Deus, Ele está à sua disposição. Mas Ele não vai forçar a amizade, Ele não vai te obrigar a ser amigo dele, é você que precisa decidir. Ele está disponível para ser o seu amigo, mas você precisa ser amigo dele. Ele é fiel a você, meu irmão. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel em primeiro lugar à sua própria palavra. E se Ele faz uma aliança com você, Ele faz uma promessa para você, Ele é fiel para cumprir, meu irmão. Se Ele disse que ia te salvar, Ele vai te salvar, mas Ele colocou uma condição: você precisa crer. Você precisa andar pelo caminho estreito, você precisa tomar a sua cruz, negar a si mesmo diariamente e seguir a Ele. E aí Ele é fiel para cumprir. Mas você também precisa ser fiel ao Senhor. Se encha do Espírito Santo, seja zeloso para o bem e brilhe como uma tocha diante das pessoas do mundo, através do seu bom testemunho, das suas boas obras. Se coloque de pé em nome de Jesus.